Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Edilva, Glória, Marcelo, Pati. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais essa live do Evangelho no Lar, Evangelho Online, do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que bom, Glória. É de muito aprendizado para todos nós. Bom dia, seu Aristeu. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esses minutinhos que a gente dá um pouquinho é só o tempo do Instagram avisar para os outros colegas, né? Para que eles possam entrar também. E a gente vai se harmonizando um pouquinho com essa música, né? Essa Ave Maria, que é uma versão que eu particularmente acho muito bonita, né? Para fazer um teste, eu queria saber de vocês, que já estão aí, se tá tudo ok com o áudio, se vocês estão me escutando bem, né? E com a qualidade também da transmissão da imagem. Quem pode me dar esse feedback? Tá ótimo, né, Dilva? Então pronto, obrigada. Então vamos iniciar, né, com muita gratidão, muita confiança em Deus, na sua misericórdia. Vamos iniciar mais essa live do Evangelho Online do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária dessa casa, tá? Com muita gratidão. E hoje nós vamos conversar, refletir, né? Tentar aprofundar o nosso amadurecimento consciencial, a nossa compreensão no que se refere à prece por um suicida, tá? Esse é o tópico de hoje, tá? Ainda no capítulo da coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tópico é por um suicida, tópico 71 e 72, tá bom? No tópico 71 tem um prefáciozinho, como sempre tem aqui no capítulo de coletânea das preces espíritas, né? Onde se explica um pouquinho, se dá uma introdução sobre aquela tipo de oração específica, né? E depois segue-se um modelo de oração, tá bom? Bom dia, Marcos. Ou seja, é sempre um modelo de oração, tá bom? Porque é uma coisa que já vem sendo conversada há muito com vocês, por todos os colegas, né? De que não existe um modelo único de oração, né? A oração mais poderosa é aquela que é feita com o coração, né? Com a mente e com o coração, tá bom? Então, vamos fazer uma prece inicial, tá? Nessa energia de Maria,
nessa energia de Maria, com essa Ave Maria tão bonita, né? E nós também vamos entender ao longo dessa live por que a energia de Maria, né, tão forte aqui nessa live para falar sobre prece por um suicida, tá bom? Então, eu convido vocês a estarem fechando os olhos, né? E quem se sentir à vontade, claro. Vamos fazer 3 respirações profundas e pausadas. 1, 2, 3. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós pedimos as Tuas bênçãos na manhã de hoje. Que o amado Mestre Jesus Cristo possa irradiar toda a sua luz em nossas consciências, em nossos corações. Que a energia de Maria Santíssima, com todo o seu amor maternal, angélico, possa irradiar sobre todos nós, especialmente sobre aqueles irmãos que passam por momentos com tendências suicidas, que por razões diversas que não nos cabem, são atormentados por pensamentos de suicídio. Nós te pedimos, Deus, nós te pedimos, Jesus Cristo, nós te pedimos, Mãe Maria, que esses irmãos possam reencontrar o sentido da sua existência, possam reencontrar a força que existe dentro deles para prosseguir com os aprendizados necessários aqui na carne, no planeta Terra. Nós te pedimos que essa energia também de muita luz e muito conforto possa chegar àqueles irmãos que já estão no plano espiritual por questões de suicídio, que eles possam ser auxiliados em nome de toda a misericórdia divina. Que assim seja. Então, vamos dar início, tá? Como eu falei aqui do capítulo Coletânea de Preces Espíritas, né? Itens 71 e 72, certo? Prece por um suicida, tá bom? Então, no prefácio, o que nos é colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aqueles que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expiar a sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Certo? A gente vai dar uma parada e vamos conversar um pouco sobre essa questão do suicídio, tá bom?
E aí depois a gente vai fazer a prece mesmo, né? Que é o tópico 72, tá bom? Logo de início, né? O que nos é colocado aqui, tá? Que existem leis divinas que nós devemos seguir, né? E dentre essas leis, dentre essas possibilidades de viver segundo as leis, não nos é dado o direito de dispor sobre a nossa vida, né? Isso está aqui nesse mini prefáciozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso também está mais profundamente explicado no Livro dos Espíritos, tá bom? Também, não só nas obras básicas, mas no Livro dos Espíritos, né? Na parte 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, né? No tópico específico do desgosto da vida, suicídio, Livro dos Espíritos, tá? Aqui, Kardec vai fazer uma série de perguntas aos espíritos superiores, né? Acerca dessa questão do suicídio, né? E isso que a gente leu nesse tópico pequeno aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós não temos o direito de dispor sobre a nossa vida, está muito bem explicado aqui no Livro dos Espíritos, né? Quando nós recebemos a oportunidade de reencarnar aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, certo? Porque nós sabemos da pluralidade dos mundos habitados, né? Mas nós estamos aqui na Terra, vamos falar da nossa realidade aqui na Terra. Quando nós recebemos a oportunidade de encarnar aqui na Terra, todos nós, sem exceção, trazemos uma série de programações necessárias que nós vamos passar para trabalhar a nós mesmos, porque o objetivo da encarnação é essa, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa vivenciar mais as leis divinas ou o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que a gente possa vencer as nossas imperfeições pouco a pouco, né? Nos tornar quites e equilibrados com as leis do universo, tentando reparar erros cometidos no passado contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, né? Então, sempre que nós reencarnamos, nós estamos recebendo uma grande oportunidade, uma grandiosa oportunidade. Vocês sabem que existem muitos relatos catalogados nas obras de que existe uma fila enorme de espíritos no plano espiritual e astral querendo reencarnar neste planeta, não é? A fila é muito grande. Por quê? Porque a oportunidade, como nós viemos falando, é grandiosa de fazermos reparações de erros passados, de passarmos por provas necessárias para o nosso burilamento, para a nossa evolução real enquanto espírito, para expiarmos maus praticados, que quando estamos lá, nós temos consciência de que precisamos expiar. Nós mesmos desejamos expiar, tá? Então, quando se fala aqui nesse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que nós não temos o direito de dispor sobre a nossa vida, né? É porque quando nós estamos aqui tomados, assoberbados, né? Confundidos, atormentados pelos mais diversos problemas, né? Que fazem parte da experiência terrena, muitas vezes necessários e pedidos por nós ainda no plano espiritual, acreditem, né? Nos falta muitas vezes, e nós não estamos fazendo uma generalização absurda, não é possível, cada caso é um caso, tá bom? Mas muitas vezes nos falta uma conexão real com o eu divino que existe em nós, nos falta uma conexão real com o nosso Criador, uma entrega real ao nosso Criador, e por conta disso nós somos tomados por sentimentos de desespero, né?
por sentimentos de profunda desilusão com a vida, tá? E muitas vezes esses sentimentos eles vão se tornando tão profundos, tão enraizados na nossa alma, porque nós não estamos sabendo cuidar da nossa alma, né? Nos conectar a Deus realmente, procurá-lo em confiança, que isso vai se tornando patologias da nossa mente, né? Isso vai se tornando em sofrimento emocional, isso vai se tornando em depressões severas, né? Que é algo tão comum já há um bom tempo na história da humanidade, né? Enquanto um dos principais sofrimentos mentais e psíquicos que se apresentam, né? Em termos de saúde pública, mas depressões muito profundas e que muitas vezes é o que mais está associado às ideações suicidas, não é? Quando somos tomados pelo completo sentimento de desilusão, de desesperança, tá? Quando aqui no Livro dos Espíritos, nesse tópico que eu já falei para vocês, na parte 4, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio, né? O Allan Kardec, ele pergunta, né, que nos casos do suicídio que o fim, né, o objetivo é fugir, né? Aquele que o comete quer fugir às misérias, às decepções do mundo, que é isso que a gente vinha falando, né? Quantas vezes a nossa vida terrena, ela é programada mesmo para que a gente passe por determinadas decepções, provas, expiações, nós estamos aqui para isso, meus irmãos, tá bom? E precisamos ter muita coragem e muita conexão com Deus para não nos deixarmos dominar pelos sentimentos de desesperança, tá? E nem pelo sentimento de fuga que pode nos tomar conta, a vontade de fugir. Então, Allan Kardec, ele pergunta isso, né? E aí os espíritos vão responder que, né, pobres de nós que nos entregamos a esses sentimentos de desesperança, de desgosto e desilusão e acabamos cedendo ao impulso de querer fugir das provas redentoras, fugir das expiações necessárias para ficarmos em equilíbrio com as leis universais, não é? E aí eu grifei só uma parte que ele fala, Deus ajuda, os espíritos falam, Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Isso é forte, né? Isso é um puxão de orelha. Porque, olhem, eu sou psicóloga. Eu sei que nós não podemos chegar para alguém que está com depressão, por exemplo, e dizer, olha, não pense em tirar a sua vida. Não é assim, né? Tente ficar feliz. Aí a pessoa magicamente fica feliz e ela não vai pensar em suicídio. Não é assim, não é? Para a pessoa chegar naquele nível de sofrimento, houve todo um processo de adoecimento espiritual e mental, tá bom? Mas, por outro lado, muitas vezes, além do acolhimento a essas pessoas que nós devemos ter, tá bom? Como nós gostaríamos que tivessem conosco, caso nós passássemos por aquilo, né? O acolhimento sem julgamento, tá? Porque uma coisa é muito importante, por mais que a gente tenha todo esse conhecimento de que o suicídio é uma infração gravíssima às leis divinas, porque isso não quer dizer que a gente vá julgar e apontar o dedo a quem está tendo pensamentos suicidas por um sofrimento, por uma depressão, por outro transtorno mental, por exemplo, ou a quem já cometeu de forma alguma. A atitude não é do julgamento. A atitude é do amor, é a do acolhimento, é a da tentativa de ser empático com o outro, porque só assim a gente pode ajudar, tá bom? Então, mas muitas vezes esclarecer essas pessoas próximas a nós, ou você que está assistindo, que por qualquer motivo que seja, né, e está tendo tendências e pensamentos suicidas, né,
de que não vai resolver o problema, tá? O que acontece é que quando alguém de fato pensa em tirar a própria vida, ela no fundo ela quer paralisar aquele sofrimento existencial insuportável. Isso daí já é conhecido, né? Bati dessa tecla, mas porque é verdade, né? Ela quer anestesiar aquela dor insuportável, tá? Mas não resolve. Não resolve, e isso tá atestado, já que a gente está falando da doutrina espírita aqui, nas obras básicas, como eu estou falando, né? Já indiquei para vocês aqui no Livro dos Espíritos, mas também em obras complementares, sendo uma das mais conhecidas, Memórias de um Suicida, né? Escrito pelo espírito, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, tá? Mas outros também, né? Outros livros, tantos outros na doutrina espírita, que vão nos mostrar que quando a gente cede ao desespero, tá? Seja por qual motivo for, para tirar a nossa própria vida, nós não estamos resolvendo o problema. Pelo contrário, nós estamos aumentando o problema. Porque aquela dor existencial não vai desaparecer magicamente, porque o nosso espírito vai continuar vivo e a dor estava dentro de nós, o nosso espírito, tá? Quanto nós vamos ficar numa situação muito penosa no plano espiritual, pelo menos inicialmente. Isso não é uma visão de uma punição divina severa, não é isso, né? É porque existem leis que precisam ser reajustadas quando nós as desrespeitamos, né? Então, por mais que exista a misericórdia divina, porque existe o tempo todo, muito mais do que nós conseguimos compreender ou enxergar, né? Não tem como nós não sermos afetados pelo efeito de termos posto cabo à nossa vida, tá? Não tem como. É preciso, né? É uma lei, tá? Agora, nesse livro mesmo que eu falei para vocês, como uma leitura complementar, né? Memórias de um Suicida, que eu digo logo, não é para todo mundo ler, tá? É só para quem tá realmente bem, que não tem nenhum tipo de preocupação específica em relação a isso, senão deixo para ler em outro momento, né? Mas nesse livro é relatado que Maria Santíssima, e por isso eu falei para vocês que nós estamos aqui desde o início com a música de fundo, uma Ave Maria, que eu acho muito bonita, né? Essa energia de Maria, né? Porque existe nesse livro esse relato e em outras obras também, tá? Que Maria, especificamente Maria Santíssima, tem uma legião dos servos de Maria, de espíritos que trabalham ao comando dela, só para resgatar e auxiliar os irmãos que partiram desse mundo pelo suicídio, tá? E isso é uma forma de nós entendermos que ninguém fica desamparado. Absolutamente ninguém. Porque se Deus é lei e é justiça porque é preciso, nós só aprendemos assim, Ele também é muito amor e muita misericórdia, não é? Então, outra coisa que a gente tem que considerar também, tá? Todos os suicidas, todas as pessoas que partem desse mundo por suicídio, elas vão ter a mesma sorte no plano espiritual? Elas vão ter o mesmo destino, a mesma evolução no plano espiritual? A mesma experiência pós-desencarne? Não, não terão, tá bom? Isso também está esclarecido aqui nessa parte do Livro dos Espíritos que eu falei para vocês, tá? E aí tem uma frase que os Espíritos falam nesse sentido que é o seguinte: a intenção lhe atenua a falta. Deus sempre leva em conta o que repousava no coração desse espírito no momento em que ele comete esse ato, tá? Então, não existe uma lei, uma regra única do que o espírito vai experienciar no plano espiritual ao desencarnar por suicídio, certo? Porque o âmago da consciência daquele espírito
todos os elementos envolvidos, se ele estava em surto psicológico no momento que ele cometeu o suicídio, fora de si, sem consciência, se ele estava sofrendo uma grandiosa obsessão espiritual persistente, tenaz, forte, né? Que o induziu àquele adoecimento e àquela ideia, tá? Ou se, por outro lado, ele cometeu aquele suicídio de uma forma muito pensada, muito planejada, muito meticulosa, sem qualquer tipo de alteração, claro, de consciência, no sentido de estar ciente de si mesmo, não em surto, entendeu? E por um motivo, por exemplo, de uma falência financeira, por exemplo, como acontece, tá? Ou seja, Deus sempre olha todos os meandros que estão envolvidos no acontecimento e na vida daquele espírito que partiu pelo suicídio, tá bom? Então, isso é uma forma da gente também não se desesperar, caso nós tenhamos perdido parentes pelo suicídio, amigos, pessoas próximas, não é? Nós precisamos ter muita fé, tá? De que Deus é misericórdia, de que sim, esses irmãos atrasaram aí e muito o seu processo evolutivo, não tem como, né? Vão ter que reiniciar, talvez de uma forma bem mais penosa numa outra existência, porque é assim, não é? Mas a misericórdia divina sempre vai dar uma outra oportunidade. Agora, é inevitável o sofrimento, tá bom? Agora, quanto tempo vai ser esse sofrimento no plano espiritual? De que forma? De que intensidade? Não é? Nossa última live a gente falou sobre o desligamento do corpo e do espírito no momento de desencarne. Então, na grande parte dos suicídios, e lembrem-se, não existe uma regra geral, tá? O desligamento dos laços fluídicos que ligam o corpo ao espírito são difíceis e demoram muito, porque existia toda uma energia para que aquele espírito ainda continuasse ligado àquele corpo por muito tempo, né? Em alguns casos, permanecem ligados ao corpo até a época que iria se findar realmente a vida daquele espírito que atirou por suicídio. Então, às vezes são tormentos muito angustiosos, né? Muito angustiosos. E que Deus e Maria dê muita força a todos os irmãos que partiram por suicídio. Vamos ter sempre muita confiança de que eles serão amparados e que nós podemos auxiliá-los e devemos, por uma caridade realmente, certo? Orar sempre por eles. Sempre, 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 tá? Porque se naquele caso específico daquele irmão que se suicidou, ele não pode ainda ser resgatado do chamado Vale dos Suicidas, que é uma zona umbralina, uma zona de sofrimento, né? Dimensão, mas a nossa oração chega para ele como um alívio que faz com que ele se sinta bem por alguns momentos, que ele tenha força e resignação para suportar aquele sofrimento, já que infelizmente não foi possível ter força e resignação para suportar o sofrimento encarnado, né? E tomou a atitude extrema, mas que tenha força e resignação então de aguentar as consequências desse ato, que são consequências necessárias de serem enfrentadas, né? Para a depuração da consciência, para o despertar da nossa consciência de que nossa vida é preciosa, nossa vida é mais importante do que tudo, não importam os problemas, não importa as dificuldades mais absurdas que estejam acontecendo na nossa vida. Nós precisamos recorrer a Deus. É nessa hora que nós colocamos a nossa fé à prova e que nós dizemos: Senhor, me socorre, eu preciso de Ti para ter força. Me ajuda a ter resignação. Não me permite perder a coragem de enfrentar as experiências difíceis e redentoras necessárias à minha evolução nesse planeta.
ainda que eu não as compreenda claramente, né? E insistentemente fazer esse pedido. Podem ter certeza que, claro, nos casos que já existe um adoecimento, né, psicológico, uma depressão profunda, um transtorno psicótico, algo sério, é necessário o auxílio médico, terapêutico, tá bom? Com certeza, né? Mas lembremos que nós somos os principais responsáveis pela profilaxia, pela prevenção do nosso adoecimento mais severo. Não nos deixando entregar, não nos deixando entregar as dificuldades, tá bom? Pedindo auxílio à espiritualidade maior, para que nos encha de força e coragem, porque às vezes nos falta, gente, é assim mesmo. E a gente precisa da ajuda dos outros, a gente precisa da ajuda dos amigos, a gente precisa da ajuda dos familiares, a gente precisa da ajuda uns dos outros para enfrentar muitas vezes os dissabores que são inerentes à existência terrena. Não é? Numa grande corrente de fraternidade mesmo, tá bom? Não é minimizando o sofrimento do outro, não, existem experiências difíceis mesmo, não é? Mas podem ter certeza, quando a gente reencarnou, a gente sabia que não ia ser tão fácil, né? Principalmente quando a gente tem várias coisinhas para se reajustar com a lei de erros praticados no passado. Mas Deus, ele nunca dá uma dificuldade maior do que a nossa capacidade de resolver, tenho certeza. O sofrimento, muitas vezes, é uma redenção que lava a alma, se ele for bem vivido, né? E como é que a gente vive bem? É magicamente? Não. Jesus deixou um pergaminho de ensinamentos, né? O Espiritismo tem diversas obras, desde as básicas, as complementares, nos dando vários testemunhos de conseguir vencer os dissabores terrenos com coragem, com resignação, né? A fé, o exercício da fé, independente do que você professa enquanto religião, né? De se entregar a Deus, de recorrer a Ele nos momentos em que nós não damos conta. Isso é humildade, né? Sim, Anderson. Eu imagino a sua dor, né? Tenha certeza de que, da mesma forma que você ama muito seu pai, Deus o ama infinitamente mais, de uma dimensão que nós não conseguimos nem imaginar, né? Então ele não está desamparado. Ele não está desamparado, certo? Procure rezar por ele, sempre que possível, crendo que ele não está desamparado. O amor de Deus sempre chega, tá? E procure atendimento, né? Não sei se você já faz terapia, para trabalhar essas questões. E procure, como você está fazendo aqui nesse evangelho, né? A força espiritual. A força espiritual que nos sustenta a enfrentar coisas que nós jamais imaginaríamos que nós seríamos capazes, porque nós somos, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus de inimagináveis poderes e capacidades conosco, tá bom? Então acredite muito que seus guias, a espiritualidade amiga, vão estar com você sempre, acalentando o seu coração, a sua dor, tá? E peça para afastarem esses pensamentos, para lhe manterem com coragem sempre. Persista, persista, tá bom? Isso que eu tô falando para você já é uma mensagem para qualquer pessoa que assistir a live, agora ou depois, tá bom? A vida é assim mesmo. Ela é feita de muitas provas, muitas expiações, né? É isso, o planeta Terra, ele foi programado para isso, né? A gente está agora nessa transição para regeneração, é uma transição que demora, que é aos poucos, que não é um passo de mágica, né? Mas tenhamos certeza que não há dor, não há sofrimento
que sejam maior do que o auxílio divino, tá? Peçamos o auxílio divino sempre, 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 tá bom? E claro, só porque, para finalizar, né, existe a questão do suicídio direto, né? Existe a questão do suicídio indireto, né? Que também na live que a gente falou do desligamento do corpo e do espírito, eu falei para vocês do exemplo do André Luiz, do livro do Nosso Lar, né? Sobre o desencarne dele, né? E aí, só aprofundando um detalhe, o André Luiz, quando ele estava lá na zona umbralina, que era meio que um vale também dos suicidas, né? Ele começava a ouvir vozes, suicida, suicida, e ele não entendia porque ele estava sendo chamado de suicida, porque ele não tinha tirado diretamente a vida dele, né? Depois que ele foi resgatado, ele foi compreender que é porque os hábitos de vida que ele escolheu, ainda mais ele sendo médico, que tinha todo o conhecimento sobre hábitos de vida saudáveis e tal, o levaram àquele problema gástrico, né? Aquela hemorragia gástrica dele. Ele, inclusive, já vinha sentindo sintomas e não tinham procurado, né, ajuda, ele mesmo sendo médico. Então, de alguma forma, é um descuido com o próprio corpo, com a própria vida material, né? Então, é um exemplo, por exemplo, de um suicídio indireto, tá? Mas é aquilo que eu falei, independente de ser indireto ou de ser direto, como tem aqui no Livro dos Espíritos e em tantas outras obras, né? Não existe uma regra absoluta sobre a sorte do espírito que comete suicídio no plano espiritual. Tudo vai depender de uma série de elementos muito específicos, tá? Como a intenção desse sujeito, né? O grau de consciência que ele tinha naquele momento que ele cometeu aquele ato, influências exteriores e de terceiros, ou seja, uma série de elementos que Deus, em sua infinita misericórdia, avalia, né? O fato é que nunca é sem consequências, nunca é sem consequências, não é? E a menor dela é que nós teremos que reiniciar tudo de novo. E muitas vezes de uma maneira um pouquinho mais puxada. Um pouquinho mais puxada, tá bom? Então, vamos fazer a prece, é a prece do item 72 por um suicida, para a gente encerrar o nosso evangelho, tá bom? E aí, quem tiver um parente, um amigo, um conhecido, né, que queira incluir, existe um espaço aqui na prece para que a gente pense no nome dessas pessoas, tá bom? Para que a gente possa enviar a elas essa energia. E aí, nesse ponto, eu quero só falar um exemplo para vocês. O Divaldo Pereira Franco, claro que vocês conhecem o Divaldo Pereira Franco, né? Ele relata que uma vez ele viu, há muito tempo atrás, ele viu num jornal uma notícia de uma pessoa, um rapaz que tinha se suicidado, né? E aquilo mexeu muito com ele e tal, a forma como foi e tal. E aí ele decidiu todos os dias nas suas preces, né? Acho que antes da hora de dormir, né? Incluir esse rapaz nas suas preces. Ele não conhecia, nunca tinha visto. Mas aquilo, por alguma razão, tocou, chamou a atenção dele. E aí, todos os dias ele incluía esse rapaz nas preces dele. E aí ele conta que uma vez, ele já um palestrante, isso foi anos a fio, ele nunca parou de rezar para esse rapaz. E aí, anos depois, ele já um palestrante muito conhecido, né? Médium, psicógrafo muito conhecido, cheio dos compromissos, enfim, ele tinha passado por atribulações enormes, né, no seu dia, muito estressantes, que tiraram um pouco ele ali do eixo dele, né? Então, gente, faz parte, até o Divaldo às vezes sai um pouquinho, né? Somos humanos. E aí, nesse dia, ele não fez as preces dele, tá? Porque ele chegou exausto no hotel, ele estava em viagem, com a cabeça cheia, não conseguiu fazer, o que é raríssimo, né? Pois bem, ele é acordado no meio da noite por um espírito, tá?
E esse espírito fala, Divaldo, Divaldo. E ele, meu Deus, quem é? Me deixa dormir. Isso é o Divaldo contando, eu estou muito cansado, por favor. Divaldo, Divaldo, você não fez a prece hoje, Divaldo. E ele, quem é? Né? Era o espírito daquele irmão que havia se suicidado, que Divaldo nem conhecia pessoalmente, e para o qual ele rezava todos os dias há anos a fio. E aí esse espírito, nessa única noite que Divaldo não fez a prece, veio pedir por favor para que ele fizesse. Porque todas as noites, quando Divaldo fazia essa prece, ele era tomado de um sentimento de paz, de força, de resignação, que aliviavam todos os sofrimentos advindos daquele processo, né, de burilamento e sofrimento necessários pós-desencarne, no caso de um suicídio, tá? E o Divaldo conta isso como uma forma de nos conscientizar do poder que tem as nossas preces, né? Então, vamos rezar. Esse espírito, por exemplo, nessa noite, não conseguiu ficar em paz nesse dia porque não recebeu a prece do Divaldo, né? E foi lá cobrar dele, tá bom? Então, vamos rezar, tá? Pelos nossos irmãos que acabaram tomando essa decisão, crendo que eles terão outras oportunidades e que vão tomar outra decisão nessas outras oportunidades, outras decisões, tá bom? Como eu falei, vocês podem colocar na mente de vocês aqui, tem um espaço na prece para vocês incluírem o nome de um parente, de um amigo, de um conhecido, de quem quer que seja, tá? Que tenha cometido suicídio. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele ou ela experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir aos infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-la ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas nossas mãos, nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Então, nós pedimos que o amado Mestre Jesus Cristo, Maria Santíssima, com sua legião de servos, possa levar muito acolhimento, muita força a todos os irmãos que estão no plano espiritual por conta do suicídio. Que a misericórdia divina chegue sempre até eles, e sempre chega. Ao mesmo tempo, pedimos que todos os irmãos que ainda estão aqui encarnados, passando por provas, por adoecimentos mentais, por sofrimentos, que estão sendo acometidos por pensamentos suicidas, eles possam, meu Deus, reencontrar a esperança na vida
e redescobrir que tudo passa. Tudo passa. Que sofrer sabiamente é uma grande lição da vivência terrena. E que manter a esperança, mesmo diante dos sofrimentos, é uma grande virtude que nós devemos conquistar. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos os que aqui estiveram, aos que ainda vão assistir, né? Que essa energia amorosa possa abençoar muito os nossos dias, tá bom? Amém. Muita gratidão.